Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo resumo do capítulo 20 da obra Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco, cujo título do capítulo é Justiça em Nós Mesmos. Ela nos diz que muitas pessoas estão à margem da consciência, com o centro de lucidez nublados, que essas pessoas, à margem da consciência, elas revivem tragédias íntimas que remontam ao passado. Estão hibernando espiritualmente hipnotizados. E que as experiências pós-morte, no plano da erraticidade, ficaram marcados vigorosamente em seus perispíritos. E quando renascem, eles evocam essas experiências do plano de erraticidade e são, em regras, ideias extravagantes às quais estão muitíssimo apegados. E nessa condição, continua ela, essas pessoas vivem em semitranse, enovelando-se cada vez mais no desequilíbrio, mumificando-se em espírito, e são, portanto, objeto de compaixão dos superiores. Onde estão essas pessoas? Estão no lar, no trabalho, nas ruas, em todo lugar. Acreditaram no poder da posse, poder oriundo da posse, desprezaram a justiça e zombaram da verdade. Foram pessoas que viveram para si mesmas, esmagando as esperanças alheias e assim, em si, enregelando os sentimentos e o coração. Renasceram, portanto, prisioneiros de si mesmos, depois de diversas aflições vividas antes do berço. Há, por isso, muito mais hipnotizados, tanto no plano encarnado quanto no plano espiritual, do que nós podemos imaginar, nos fala a Joana. Qual é a solução para evitar, na verdade, sair dessa situação de hipnotismo, de prisão aos próprios erros pregressos? Nós temos que disciplinar o querer, porque disciplinando o querer, nós conseguimos conduzir com equilíbrio aquilo que possuímos. Devemos respeitar os direitos alheios como desejamos ver respeitado os nossos direitos. E pela transitoriedade da vida, devemos aplicar a ela diariamente uma conduta reta, porque a nossa consciência íntima, ela registra tudo o que fazemos. Ela é, a nossa consciência íntima, a consciência divina em nós. De uma outra forma, a nossa mente registra todos os nossos atos e todas as nossas aspirações. E nós podemos passar a vida enganando os outros, mas sempre estamos desnudos diante de nós mesmos, né? Outra forma de melhoria dessa situação: devemos acerenar a mente e o nosso coração, aceitando as dificuldades, fazendo todo o bem possível e disseminando o otimismo, mesmo diante da chuva de incompreensões. E ela já nos prepara dizendo que os mortos-vivos, os hipnotizados, não nos compreenderão, não alcançarão os nossos esforços. Estão hipnotizados, estão mentalmente distantes. E os precipitados não terão tempo.
e muitos desejarão nos esmagar na ânsia pela busca de coisa nenhuma. Diz Joana. Prossigamos nós, então, de coração amante, amando, vivendo e atuando para a vida imortal, apesar das sombras, apesar das dificuldades, revigorados pelo sol de Jesus. Em A Gênese, Kardec nos coloca que a reencarnação não é uma punição, como muitos acreditam, mas que é uma condição inerente à nossa inferioridade e também um meio de progresso. No entanto, aquelas pessoas que renasceram moralmente entorpecidas e seguem os caminhos com desequilíbrio, vítima de hipnose por espíritos inferiores, eles já estão punidos pela própria consciência, né? Porque a consciência está ligada aos débitos que acompanham a alma, assim como a sombra acompanha o corpo, aonde quer que ele vai. Vivamos, então, com elevação e sabedoria, entesourando o que nós não possuímos, mas vamos entesourando, aumentando o quê? O amor e a bondade. Porque se o reino de Deus está em nós, como nos ensina Jesus, a justiça, como corrigenda dos nossos erros e dos nossos desvios, também está dentro de nós. Que Jesus nos abençoe.